Atos, no capítulo 26. O texto é longo, nós vamos trabalhar todo o capítulo 26, mas vamos ler apenas o versículo 27 e 28. Atos 26, versículos 27 e 28. Vamos ler 27 a 29. Atos 26, de 27 a 29. Vamos juntos? Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Meus irmãos, nós acabamos de cantar um cântico que fala da nossa esperança, de estar um dia com Cristo, de andar com Cristo, de viver com Cristo a nossa eternidade. No entanto, essa não é a certeza de todos. Houve uma deteriorização de um nome, que deveria ser um nome correto para nós, que é o termo evangélico. Evangélico hoje é sinônimo de muitas outras coisas, menos de uma pessoa comprometida. Há pouco tempo atrás foi feito lá em Norte um chamado para um show que teria, e a moça então estava lá cantando os cânticos que nós cantamos, louvando a Deus, e como seria uma programação para evangélicos, encheu a praça de crentes ali, e aí então começou a cantar, e a moça do meio da história lá, do meio dos cantos, ela virou para o lado e pegou a música daquelas músicas baianas. Mas o que está havendo aqui? Não há mais um comprometimento, ali não é um momento de culto, não era como foi chamado para ser. Meus irmãos, o que caracteriza um evangélico? Prestem atenção. Eu vou falar primeiro a parte negativa, nós vamos tocar mais à frente a respeito. O que caracteriza o evangélico? O evangélico é a pessoa que gosta de ir da igreja e que é simpático à igreja. Ele faz doações, ele visita a igreja até com certa frequência, está sempre na igreja. Ele gosta das músicas, ele gosta do ambiente da igreja, e ele se diz até um apaixonado por Jesus. Porém, ele se sente livre para fazer, agir, ir e vir, sem qualquer amarras e sem nenhuma obrigação com a fé cristã. Ele não aceita a autoridade da igreja sobre a sua vida e nem sobre o seu comportamento. Ele é livre e não quer saber que ninguém mande nele. O seu guia é o seu próprio coração. As regras que dirigem a sua vida são as suas regras, ou seja, ele é autônomo. O que caracteriza um crente? O crente é uma pessoa que creu em Jesus como Salvador em primeiro lugar. Se ela não creu, ela não é crente. Ela pode estar junto com os crentes, mas se ela não creu, ela não é crente. Então o crente, ele creu em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele depende de Cristo. Ele não depende da sua vontade, da sua fidelidade, ele depende exclusivamente de Cristo para a sua salvação. O crente não é arrogante. O crente é servo humilde. Ele é pronto para fazer o que lhe for solicitado pelo mestre. Ele assume o compromisso com a igreja. Ele está sempre pronto a cumprir o seu dever. Ele não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que fica totalmente insatisfeito quando erra, porque ele sabe que Deus, ele quer que ele faça o melhor. Então ele não quer ofender aquele que deu a vida por ele. Ele é frequente à igreja, porque ele sabe que o alimento espiritual está ali sendo oferecido, e do jeito que o alimento material é necessário, ele sabe que o alimento espiritual também é necessário. Ele tem prazer de fazer a doação e o faz ao próximo com prazer. Ele é dizimista fiel porque ele entende que o dízimo pertence a Deus e não o entrega com tristeza, pelo contrário, com alegria e com satisfação. Ele é um membro do corpo de Cristo, ele não é apenas um visitante esporádico da igreja, ele é membro da igreja. Ele louva a Deus com alegria.
Quando ele canta, a música é uma forma de expressar o seu amor por Deus, é uma forma de cantar as obras maravilhosas de Deus em seu favor, ou seja, ao cantar ele louva a Deus, ele não se diverte. Ele lê a Bíblia com frequência, porque ele entende que o alimento espiritual é necessário diariamente, não apenas final de semana. Talvez uma boa definição que difere o evangélico do crente é que o crente, ele se compromete com Deus, com sua obra e faz da igreja parte integrante da sua vida. Cristo é o Senhor da vida do crente. Já o evangélico é aquele que gosta das coisas da igreja, se diverte, ele tem prazer nas coisas de Deus, mas continua a ser o Senhor da sua vida, fazendo o que gosta, o que tem prazer, sem se submeter a Cristo, ele é o Senhor da sua própria vida. A igreja deve definir o que ela quer para si, um alvo, para que os crentes então tenham um alvo a chegar. Hebreus, ele vai nos dar o alvo. Devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, porque se você não tiver o alvo, você vai para onde? Levanta aí, Tiago, e corre. O que você perguntaria primeiro para mim? Correr para onde? Então nós temos que ter um alvo, e você como crente deve ter um alvo da sua vida. Eu ouvi um depoimento de uma cantora famosa há pouco tempo atrás, é a tal da Baby Consuelo, e ela fez uma afirmação, porque as pessoas estavam criticando ela, crentes a criticando, e ela diz o seguinte: eu não sou uma crente. Ela disse: eu sou uma membra, o certo seria membro, né? Eu sou uma membra da igreja Sara Nossa Terra. O que ela quis dizer é que as exigências da vida cristã, que os crentes queriam que ela vivesse, isso não tinha nada a ver com a vida dela, não afetava ela, porque ela não era uma crente, ela era apenas uma evangélica. Meus irmãos, no estudo de hoje nós vamos tratar sobre quase crentes, quase, mas quem quase chegou na linha de chegada, não chegou. Quem quase casou, ainda é solteiro. Quem quase beijou, ainda é alguém, bebê, né, que fala, né, boca virgem aí, nunca beijou. Então, se tem o quase, você não chegou lá. Quase crentes, o que a gente pode aprender? Pode aprender que nem tudo que parece é. Um jumento, se você pintar ele de branco e fazer umas manchas pretas dele, ele vai parecer com uma zebra. Mas é uma zebra? Não, ele vai continuar sendo um jumento. Crente não é aquele que parece cristão, crente é aquele que é o cristão. Quem toma para si o exemplo de Cristo vive para agradar Cristo e não faz nada para se agradar, porque quem é o Senhor da sua vida é Cristo. Os ímpios tentaram destruir a igreja desde o início para que ela não fizesse diferença. O projeto da igreja nasceu lá no Éden, ainda com Adão e Eva, quando lá em Gênesis 3,15 foi prometido que nasceria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Passou pelo chamado de Noé, pela saga de Abraão, seus descendentes, por Israel como uma nação conhecida como povo de Deus, e chegou ao seu ponto culminante com a morte e ressurreição de Cristo. Quando então a igreja nasceu, e ela então passou a ter na sua membresia povos de diferentes nações, línguas. Lá em Apocalipse nós vimos uma figura metafórica de um dragão vigiando uma mulher grávida, esperando nascer o filho. Tem muita gente que diz que é Maria. Não, não é a Maria. Lá representa a história da igreja, e a igreja está grávida, ela está ansiosa pelo nascimento do filho, que diz então que o filho nasce e a mulher é levada para o deserto. Ou seja, a igreja, ela está nesse deserto, em um momento que não é tão agradável, no qual nós muitas vezes vamos passar por perseguições, por provas, por tentações. O inimigo fez tudo para destruir a igreja, para impedir o nascimento do Messias, mas ele não conseguiu. Não tendo sucesso, ele passou a atacar a igreja por dentro, porque assim talvez seria mais fácil. Se infiltrando, disseminando seu veneno, seu ódio, contaminando com pequenas doses, com sua maldade, destruindo relacionamentos, injetando doutrinas agradáveis, porém perigosas. Assim ele tem conseguido fazer de membros da igreja inimigos entre si.
Membros de igreja brigando uns com os outros como se isso fosse normal. E assim a gente se deixa levar não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito maligno, que faz com que a gente se permita brigar uns com os outros. Batalhas doutrinárias que deveriam ser algo para crescer, porque discussões teológicas, elas deveriam nos fazer aprimorar mais o nosso conhecimento sobre Deus, tem feito com que igrejas se dividam. Foi assim em todas as divisões da igreja, que só fizeram mal a ela. Nós vimos desse meio termo aí, desde a reforma para cá, nascer igrejas de todo jeito. Igrejas ditas cristãs que não pregam o evangelho. Igrejas do diabo, seitas que rejeitam o Salvador e que pregam o céu na terra. E tantas outras situações bizarras e incompreensíveis. E tudo isso é fruto de um povo que deveria ser seguidor de Cristo, mas que é apenas quase crente. Então, meus irmãos, nesse contexto de religião, de igreja, nós percebemos que há incrédulos declarados e pessoas que se declaram inimigas da fé cristã. Não querem saber de crente, não querem vida de crente, não querem companhia de crente. Há os inimigos declarados, porém há também os inimigos infiltrados. Contra os inimigos declarados é fácil. Você sabe que aquela pessoa lá é teu inimigo, você não vai passar perto. Você sabe que ali tem alguém que quer te jogar uma pedra, você não vai lá. Então veja, é fácil porque o inimigo, ele toma posição, ele mostra a cara, eu sou contra o Sebastião. Sebastião diz, aquele cara é forte, eu não vou lá. Ou seja, eu tenho que me proteger. Só que há os infiltrados. E aí é que mora o perigo. Porque os infiltrados, eles são perigosos porque eles estão onde nós estamos. Eles, como Judas, se assentam à mesa conosco, dividem conosco o pão e também o culto. Estão no meio do culto. Como é que você vai saber quem é o inimigo se ele está infiltrado entre nós? Eles se escondem nas mesmas trincheiras e quando você recebe um tiro procurando quem é o inimigo que deu, você não percebe que a ferida foi feita por um inimigo que está ali. Em vez de estar batalhando contra os outros, ele está atirando contra você. Meus irmãos, o Evangelho, ele teve sérios e ferrenhos inimigos quando os primeiros missionários chegaram aqui no Brasil. Os católicos, por exemplo, eles não mediam esforços e se declaravam, somos inimigos desses evangélicos. Lembro na Bahia, quando nós chegamos lá, é uma cidade muito católica, e aí então nossa casa foi apedrejada. Eu mesmo levei uma pedrada que a mãe mandou o menino jogar em mim, acertou no meu rosto. Minha mãe ia lá, chorava. Por quê? Por que aquela perseguição? Já contei aqui uma vez que chegamos em casa, tínhamos ido para a escola dominical, minha mãe tinha colocado uma galinha preta grandona que ela tinha lá para chocar e tinha 24 pintinhos. E quando nós chegamos da igreja, estava a galinha, os 24 pintinhos pendurados pelo pescoço num varal de colocar roupa. Por que isso? Só porque éramos cristãos. Então a igreja católica durante muito tempo se declarou inimiga dos evangélicos. Agora tenta um movimento perigoso aí do tal do ecumenismo. Durante muito tempo católicos expulsavam de casa os filhos que se convertiam. Há também inimigos dos cristãos, as religiões de matrizes africanas. Um crente não pode ir num centro de macumba, por exemplo, que lá não baixa o espírito. Eles são, crente não é um ambiente para crente, porque vai atrapalhar eles, nós somos inimigos dele. Tem também os ateus que são nossos inimigos declarados. Por quê? Porque nós declaramos fé em alguém que eles dizem que não existe, que nós não temos como provar. Por vezes ouvimos pessoas se virando contra nós. Meus irmãos, esse texto ele apresenta o inimigo do evangelho. O inimigo diz, eu não quero saber, não quero ter essas coisas. Esse inimigo é Festo, o governador Festo. Por vezes ele ouviu a defesa do evangelho, Paulo pregando o evangelho, e não deu nenhum crédito, nenhuma importância ao evangelho. Ele nunca quis ser simpático ao evangelho, nunca deu oportunidade, apesar de ter ouvido muitas vezes. Ele era um inimigo declarado, e quando Paulo pregou lá para o rei Agripa, ele diz, Paulo, você está louco, as muitas palavras te fazem delirar.
ele não estava nem interessado em ouvir a pregação do Evangelho. Mas o próprio Paulo, ele entra nessa história usando os dois lados. Primeiro, ele era um inimigo da fé. Ele era perseguidor implacável, que depois se tornou um crente fervoroso. Por um longo tempo ele foi inimigo da fé cristã. Ele perseguiu, até que Jesus o conquistou. Foi a ele, o chamou, transformou o seu coração. Do verso 9 ao verso 11, Paulo diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo em cidades estranhas o perseguiam. Paulo era um inimigo declarado. Ele sempre tratou os cristãos muito mal. A igreja nunca tratou mal os seus opositores. Apesar da igreja ter vários inimigos, a própria igreja não tem inimigos. A igreja tem inimigos contra a igreja, mas a igreja não tem inimigos lá fora. Isso é muito importante a gente guardar isso, para que nós nunca guardemos no nosso coração rancor contra alguém que faz mal à igreja. Nós vamos ver o porquê. A igreja tratou seus opositores como amigos, como alvos da sua missão, porque se alguém faz o mal à igreja, ele deve receber o bem, e ele então é tratado ao receber amor. Não me lembro do nome, eu sei que é um médico americano, que ele era pastor e atuava no sertão nordestino. E ele tinha um coronel lá que queria muito mal a ele, inclusive mandou matá-lo algumas vezes. E acontece que depois de fazer muito mal e espancar esse médico que era pastor, que trabalhava pregando o evangelho, um dia esse coronel teve a sua mulher doente. E ele levou para Salvador para tratar a sua mulher. E lá disseram: nós não temos como tratá-la. A única pessoa que pode tratar a sua mulher mora em tal cidade. E ele é um doutor, que falou o nome dele. E aí o coronel falou: e agora? É o meu inimigo. Mas ele foi até lá, e chegou lá, então ele apresentou a sua mulher doente, o pastor tratou dela, orou por ela, e a mulher foi curada por Deus. E aí então ele se tornou um grande e fervoroso crente, que não foi tratado como inimigo como ele tratava a igreja. E aí então a igreja começou a crescer. Meus irmãos, eles naturalmente se posicionam contrário aos cristãos. Mas os cristãos os tratam como criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós não podemos tratá-los mal. A igreja está viva em Cristo, eles estão mortos sem Cristo. Então quem está vivo deve cuidar de quem está morto. Então, meus irmãos, em primeiro lugar nós vamos ver que há aqueles que são opositores. Mas em segundo lugar, aqueles que são conhecedores da Bíblia, porém são rebeldes. Versículo 3, 26, 28 e 29, que vai ser a base dessa divisão. Só existem duas situações aceitáveis em relação à vida. Ou a pessoa está viva, ou a pessoa está morta. Os mortos, eles não reagem. Eles estão inertes, e eles vão continuar assim, a menos que Deus os ressuscite. Caso contrário, eles vão continuar mortos. Mas há a outra situação, os vivos. A pessoa pode estar em coma, ela pode estar vegetando, mas ela vai estar viva. Pode haver uma mudança. Há uns anos atrás, os Estados Unidos contou a história de uma mulher que ficou 25 anos em coma, no dia de Natal. E ela, depois de 25 anos em coma, ela abriu os olhos, acordou e começou a fazer perguntas como se nada tivesse acontecido. Um milagre. Acontece que ela estava em coma, mas estava viva. Então quem está vivo pode mudar a sua situação. A diferença entre vivos e mortos é a ação de Deus na sua regeneração. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Aqueles que receberam a vida espiritual, seus corações ainda, aqueles que não receberam,
e seus corações ainda são de pedra, são frios, são gelados, e estando mortos espirituais, eles não podem, não têm condição de receber aquilo que Deus tem oferecido àqueles que estão vivos. São por isso incapazes de fazer o bem. Uma pessoa sem Deus, ele é incapaz de viver para Deus. O Deus deles é o próprio coração ou os seus ídolos. Mas você vê uma coisa, como que eles são ferrenhos na adoração a ídolos, a imagens, e quando se trata da fidelidade a Cristo há uma série de questionamentos. Porém estes incrédulos, ainda se interessam pelas coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus deixou a carência no coração do homem. Todo homem nasce com um vazio no coração que só é preenchido por Deus. Todos os seres humanos desejam um contato com Deus, porém haverá aqueles que se sentem tão distantes de Deus e por serem incapazes de fazer o bem, imitar a Deus, eles se tornam e se declaram adversários, porque não conseguem compreender. Eu me lembro que eu tinha uma raiva de matemática. Durante todo o meu período escolar eu peguei 2 recuperações, uma na 3ª série e outra na 5ª. Até que um gerente de banco foi dar aula para a gente e ele explicou a matemática de um jeito diferente lá, eu aprendi. Diz, olha pai, eu gosto de matemática. Nós não gostamos daquilo que nós não compreendemos. E é isso que os incrédulos fazem, eles se rebelam contra Deus porque não conseguem compreender a Deus. Aqueles que não se rebelam frontalmente. E aí então eles se aproximam da igreja. Sendo mortos espirituais, eles tentam andar como vivos. Usam as roupas dos vivos, vestem-se como os vivos, cantam hinos e cânticos como os vivos. Mas eles tentam experimentar a vida de crente e até professam a fé que eles não possuem. Porém, eles são como aquelas sementes que o semeador saiu a semear e caiu no meio dos espinhos, caiu à beira do caminho. Eles não tendo uma boa terra para produzir, um coração preparado, eles morrem. E lá então tem uma descrição das preocupações do mundo, os interesses. Paulo cita colaboradores que o abandonaram, voltaram para o mundo, se tornaram seus adversários. Um bom exemplo de pessoa assim é o rei Agripa. Agripa é um profundo conhecedor da fé bíblica, das palavras dos profetas, dos muitos milagres que Deus fez, da esperança dos crentes. Só que ele é morto espiritual. O conhecimento que possuía não influenciou em nada na sua vida, ele continuou cego. Veja o que Paulo diz, versículo 3, 26 a 28. Mormente, quando ele está se referindo então ao rei Agripa, ele diz, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Depois ele diz, porque tudo isto é do conhecimento do rei a quem me dirijo, com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. É a base do nosso texto, quase crente. Ele virou para Paulo e disse, Paulo, por pouquinho você me convenceu a me fazer um cristão. Ele afirma que quase crente. Ele foi como aquela igreja de Laodiceia, descrita no Apocalipse, que não é frio nem quente, é morno. Não é um crente, não é um descrente, porque parece crente. E o que é dito lá, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 6. Quando você vai abrindo, eu já vou lendo, você vai prestando atenção. Hebreus 6, 4 a 6 diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia.
Meus irmãos, Cristo não vai morrer de novo por eles. Cristo já morreu e eles estão ainda querendo crucificar Cristo, não aceita o perdão, não aceita o que Cristo fez por eles, são incrédulos. Quem ama não deixa de amar. Quem é crente não deixa de ser. Quem deixa de ser crente é porque nunca foi convertido, ou seja, ele nunca deixou de ser. Ele nunca caiu porque ele nunca esteve lá, ou seja, ele sempre fingiu. Mas aquele crente que caiu, se ele é crente de verdade, ele um dia voltará. É o que diz 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quem é, é. Quem não é, não é. Mas aquele que apenas parece ser, ele não é. Então ele não vai continuar muito tempo. Ele pode até tentar se misturar aos crentes, mas ele não vai continuar. Estes não estavam ligados à igreja por fé, mas por interesses vários e não verdadeiros. Jesus questionou a multidão que o seguia apenas por interesse no pão, com o qual ele alimentou, e pelos sinais que ele fazia. Queriam Cristo apenas como um cinema, como um show, e queriam apenas ser alimentados por ele. O que essa multidão fez poucos dias depois, quando Cristo entrou na cidade? Hosana ao que vem em nome do Senhor, não é? E logo depois, crucifica-o! Eram crentes? Não, só estavam lá por interesse. Romanos 9,32 diz, referindo-se aos judeus que não conseguiram agradar a Deus. Paulo diz, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como não eram crentes, eles não perseguiram, não prosseguiram com Deus. No verso 39, Paulo expõe uma triste realidade espiritual para os ímpios, voltando lá para o texto de Atos, versículo 26, versículo 39. Paulo respondeu assim para o rei Agripa: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. Crer em Cristo não é um ato humano, é um ato divino. Crer em Cristo não é aquele que quer, mas aquele que Deus quer. É permissão de Deus que pecadores mortos recebam vida que Ele dá, para que assim, sendo capacitados por Ele, possam receber o Evangelho como algo bom. Quem não recebe a permissão de Deus, veja que Paulo diz para Agripa, quem sabe, quiçá, ou seja, seria muito bom se Deus permitisse que você fosse crente. O que ele está dizendo é, se ele não é crente, é porque Deus não permitiu que ele cresce. Pastor, mas que coisa complicada. Você já leu a explicação lá do semeador? Quando chegam para ele, mas Jesus explica para nós, por que o senhor não fala abertamente para todos? Para que eles não ouçam e se arrependam e se convertam. Eles não foi permitido a eles a compreensão. Quem não recebe a permissão da parte de Deus vai continuar na sua triste situação de morto espiritual. Mesmo que tenha estado numa igreja, feito parte dela, experimentado, tendo experiências profundas. Irmãos, nós desejamos e pregamos o Evangelho para pessoas querendo que elas se convertam, mas o ímpio, ele vai continuar ímpio se Deus não fizer a mudança do seu coração. Eu vou citar 2 textos muito fortes que tratam a esse respeito, levando-se em consideração que a fé é necessária para crer, e a fé é um presente de Deus, como está lá em Efésios 2, versículo 8, para que o pecador receba a salvação que Ele dá. A fé, ela tem destino certo. Esses textos retratam a situação em que o Evangelho foi pregado a várias pessoas igualmente, só que umas creram e outras não. Volte lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 2. Hebreus 4, 2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles.
Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A mesma palavra foi pregada para você e foi pregada para ele. Você creu e ele não creu. Por quê? Porque você recebeu fé e ele não recebeu. E a fé vem de onde? Ela vem de Deus. Tito 1:1 diz: a fé é dos eleitos de Deus. Romanos, no capítulo 8, usa como exemplo 2 bebês que ainda não eram nem nascidos, Jacó e Esaú, para mostrar que a salvação é uma decisão do Salvador e não do pecador. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Logo, tem Deus misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Que é um texto mais claro a respeito da ordem da salvação. Há muitos que rejeitam esta palavra. Não fecha agora não. Lê para mim o versículo 20, por favor, Tiago. É Romanos 9, versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Quando alguém questiona, quando nosso amigo aquele dia, eu disse lá falando, acha tão difícil, é bom ele ler o versículo 20. Quem é você, pecador, para questionar quem Deus quer salvar e se Ele não quer salvar? Meus irmãos, nem todos os descendentes de Abraão foram salvos, pois não creram como Abraão creu. Do mesmo modo, assim acontece com todos os homens, nem todos serão salvos. Muitos serão frequentadores de igreja, cantarão hinos, lerão bíblias, se tornarão tão conhecedores dos assuntos bíblicos como o rei Agripa, mas serão impedidos por Deus de crerem, mesmo que nós desejamos que eles sejam salvos com todo o seu conhecimento, ainda assim serão rebeldes e se perderão. Porém, eles nunca vão poder dizer que o evangelho lhes foi negado. Eles receberam a palavra e eles rejeitaram. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, por fim, aos crentes fiéis e submissos, que não são quase crentes, são crentes. Vou citar os versículos 10, 13, 18, 19 e 20. Esses são os crentes comprometidos com Deus, com a sua obra, possuídos de um temor a Deus, de um amor a Deus que os fortalece para que não desistam da fé e assim perseverem firmes até o fim. O irmão os chama de os pé de boi. Uma vez eu perguntei: por que você chama esses crentes fiéis de pé de boi? Ele diz assim: é porque mocotó é uma comida forte. Então crente forte é crente mocotó, é crente pé de boi. Esses crentes são incansáveis, firmes, presentes, resistentes, inabaláveis. São os que sustentam a igreja sempre, que nunca se afastam, mantêm a igreja em pé o tempo todo, são colunas da igreja, eles são indispensáveis. A palavra evangélico não deveria ter nada de pejorativo. Evangélico é quem crê no evangelho, é quem vive sob os ensinos, os mandamentos e sobre a vontade de Deus escrita nos evangelhos. Porém, houve a deturpação desse nome evangélico, que passou a ter um sentido de crente infiel, de crente descomprometido, ou na maioria das vezes de falso crente. O crente não precisa dizer que é crente. O seu modo de falar, as suas ações, seu modo de viver, a sua humildade, o seu temor, o seu amor a Deus, as suas palavras sempre repetindo a palavra de Cristo, as suas aspirações espirituais, desejando o céu, vão fazer com que as pessoas olhem para você e digam: você é crente, não é? E essa palavra vai te dar prazer. Nasce um crente? Como é que nasce um crente? No ambiente estão todos mortos espiritualmente, escravos dos seus pecados, dos seus vícios,
todos numa mesma situação depravada. Ninguém busca Deus. Romanos 3, de 9 a 18, vai mostrar essa situação. Ninguém busca Deus, ninguém espera por Deus, vivem assim despreocupados. Daí acontece algo. Alguém chega lá e prega o Evangelho. Fala do pecado do homem, fala da misericórdia de Deus, fala de Deus encarnado em Cristo, da sua morte e ressurreição, do propósito de Deus, de como deve o homem nascer de novo, morrer para o pecado. Todos ouvem a mesma mensagem, porém nem todos se interessam. Lembra lá de quando Paulo pregou lá em Atenas, que um grupo ouviu e disse: não, depois te ouviremos. Alguns gostam, ficam, mas aí eles se cansam. E cansando eles voltam para onde eles estavam e onde eles nunca quiseram sair. Mas um pequeno grupo se interessa e diz: olha, esse negócio, eu gostei desse negócio. Esse negócio é para mim, eu quero isso, porque eu sou pecador de verdade. E como pecador eu mereço castigo. Eu não mereço nada de bom, mas Deus se fez homem, morreu por nós, eu fui substituído da cruz, isso é para mim. Então ele se aposta da mensagem. A consciência da culpa, que tanto trouxe medo anteriormente, agora ela é substituída por uma paz que invade o coração, como diz Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Uma alegria incompreensível inunda o coração. Me lembro de mim convertido. Que coisa que eu experimentei, eu tinha vivido na igreja a vida inteira, filho de pastor, mas no dia da minha conversão foi algo extraordinário, foi maravilhoso. Essa alegria toma conta do coração. Aí a pessoa passa a se sentir mal pelos pecados cometidos anteriormente. Passa a ter o desejo de não pecar, passa a ter vergonha de ter feito o que fez, não quer mais ofender a Deus. Deus o salvou e tirou daquele estado deplorável, ele não quer voltar àquela situação. Ele passa a querer então fazer as coisas certas. Ele quer experimentar em sua vida as virtudes de uma nova vida. Ele quer experimentar o fruto do Espírito da sua vida. Ele quer fazer o bem ao próximo, ele quer amar a Deus. Ele quer que cada um dos seus atos, cada palavra que sai da sua boca, cada atitude reflita a mudança que ocorreu no seu coração. Ele passa a ter prazer enorme quando alguém diz assim: você é crente? E ele: eu sou crente. Pelo outro lado, o lado espiritual, nós vimos que Deus esteve dirigindo todo esse processo. Deus que foi transformando o perdido em salvo. O primeiro ato divino foi regenerar, gerar de novo, nascer de novo. O morto não se gera, nenhum ser se gera sozinho. 1 Pedro 1,23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Você estava morto e Deus te regenerou, gerou de novo, trouxe para a vida, para uma nova vida. E mediante a palavra de Deus, Deus que fez isso. O segundo ato é dar entendimento. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Compreendeu? A pessoa ouve as coisas que você vê com maior prazer, e ela não dá valor. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o homem natural não pode entender as coisas espirituais. Quem é que faz isso? É Deus que dá o entendimento. Deus lhe dá o entendimento e essa pessoa passa a compreender os mistérios de Deus para a salvação do homem e diz: que legal, é isso mesmo, eu quero isso. O terceiro ato divino é capacitar para o arrependimento. Deus, ele faz o homem ver o quanto as suas atitudes rebeldes são más, são insensatas, são injustas, são perversas. Mostra também o quanto essa sujeira faz mal para o seu novo relacionamento com Deus. Não é um chicote que diz: agora você vai me obedecer, não. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus a querer ter uma vida diferente. Romanos 2,4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando o quê? A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento.
Alguém é salvo sem arrependimento? Quem é que dá arrependimento? A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus faz o pecador tomar consciência do grande mal que o pecado faz da sua vida. Esse pecador então responde, 1 Pedro 1:22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por entender o grande amor de Deus, agora eu vou querer amar o próximo, eu vou querer amar a Deus. O pecador percebe que foi alvo do imenso amor de Deus e quer agradá-lo. Porém percebe que por mais que tente, ainda assim não consegue ser perfeito. E aí ele poderia cair numa grande depressão. Aí que entra então a doação da fé. Entra em cena o quarto ato divino. Deus dá fé ao pecador. O pecador precisa do contato com Deus, mas até o momento ele tentou chegar a Deus por conta própria, pelas boas obras, pela sua obediência, pela sua própria fidelidade. O resultado é que ele não conseguiu sair do ponto onde estava, cada vez mais regrediu. Então Deus imputa a fé no coração do pecador. A fé vem de quem? Ela vem de Deus. Deus coloca a fé no coração. Mas Abraão foi o pai da fé. O que diz Romanos 4, versículo 9 e versículo 11? A fé foi imputada para a justiça. Deus imputou, colocou fé no coração de Abraão, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. A justiça de Cristo foi imputada no coração de Abraão, para que ele entendesse que ele não seria a pessoa mais fiel, mas ele seria aceito por Deus por algo muito maior do que ele mesmo. O pai da fé não achou fé na esquina, não comprou no supermercado, não encontrou por aí. Deus deu a fé a Abraão e o fez entender que a justiça vem de Deus e não de si mesmo. Tito, versículo 1 eu já citei, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É Deus que dá fé, é Deus que dá o conhecimento. A fé não é de todos, e nem todos poderão alcançá-la. Ela é um presente de Deus, dado com o endereço certo, os eleitos de Deus. Deus dá fé aos seus eleitos para que eles se apossem da salvação. A fé é um instrumento de Deus para que você receba o que Deus está te dando. Imagine que alguém esteja distante de você e você queira dar um pedaço de bolo para ele, mas não está dando, não chega lá. Aí você pega uma vara, amarra e você estica essa vara para chegar até lá. A pessoa não se alimentou da vara, ela não foi salva por aquela vara, ela foi salva por alguém que está do lado de cá, mas a vara foi um instrumento para chegar lá, pois a fé é o instrumento de Deus para que você se aposse. É a vara que Deus coloca para que você tenha acesso àquilo que Ele está oferecendo. Aí o crente passa a ter certeza da salvação. Isso não é porque ele se tornou uma pessoa impecável, que não peca, mas porque ele recebeu pela fé a justiça de Cristo. Já citei Romanos 5:1, que lhe foi imputada pelo próprio Deus, como resultado de crer na obra da redenção realizada por Cristo, substituindo na cruz, e por esta causa ele passa a ter paz com Deus. Os versículos a seguir, eles mostram fé como um ato da graça que é dada por Deus, para que, por meio dela, o pecador se aposse das benesses da obra redentora promovida pela Trindade. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Isto o quê? A fé não vem de vós, é dom de Deus. A fé ela foi um presente dado por Deus ao pecador, para que ele, salvo, se apossasse da salvação. Os dois textos abaixo revelam que Noé e Moisés foram fiéis ao Senhor, não porque eles desejaram ou se esforçaram, mas porque receberam graça do Senhor, e por isso mesmo, estando no meio ambiente, no meio de um povo pervertido, eles foram aceitos por Deus. Gênesis 6, 8 e 9 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Como que Noé andava com Deus se ninguém mais andava? O versículo anterior diz, porque ele recebeu graça de Deus. Deus
deu a ele a capacidade. Deus o trouxe para esse relacionamento. Deus não é obrigado a salvar ninguém, mas ele resolveu salvar pecadores. E assim como todos os demais homens do mundo, estávamos condenados. A esses Deus escolheu salvar. Deu-lhes entendimento, deu arrependimento, deu a fé. Deus é o Salvador do homem. Não são os homens que são seus salvadores. Romanos 9, 15 e 16 diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A salvação não depende, nunca dependerá do desejo do pecador em salvar-se, mas da determinação divina em salvar o pecador. O crente, então, tomando consciência de todas essas coisas, ele passa a agir assim. 1 Pedro 1, 3 a 16. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, muitos agirão contrários a tudo que diz respeito à igreja. Outros se colocarão como inimigos de Deus e de seu povo. Outros se mostrarão simpáticos à igreja, simpáticos ao culto, porém nunca serão mais do que namorados da igreja, porque nunca assumirão um compromisso com ela. Outros se tornarão membros fiéis, crentes com C maiúsculo, dedicados em tudo. Estes não serão quase, serão crentes de verdade. No nosso estudo de hoje tratamos sobre quase crentes. Vimos que há incrédulos declarados inimigos da igreja, mas há também aqueles que são conhecedores da Bíblia, porém são rebeldes, apesar de estar no meio da igreja. Há os crentes fiéis e submissos. Jesus contou parábolas que revelam que sempre haverá na igreja e em torno dela muitos falsos. Ele falou dos peixes bons junto com os peixes ruins. Ele falou do joio no meio do trigo, dos cabritos misturados às ovelhas, das virgens sábias e das virgens nécias. Meus irmãos, esses estarão misturados entre o povo de Deus deste mundo. Só serão separados lá no final. Por isso que a gente tem que ter sabedoria para lidar com todos, principalmente temos de nos revelarmos ao mundo como crentes fiéis, andando de acordo com o Senhor da nossa vida. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas devemos fazer o possível para não envergonhar aquele que deu a sua vida por nós. Muitos serão incrédulos, declarados, inimigos de Deus. Outros tantos serão conhecedores do bem, mas nunca conseguirão se dedicar a Ele. Mas haveremos de mostrar ao mundo que existimos e que nos esforçaremos para nos dedicar ao nosso Senhor, pois nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que nós de fato sejamos crentes de verdade e não quase crentes. É uma pena, é uma grande pena que o rei Agripa, tendo todo o conhecimento, conhecendo as promessas, conhecendo o Salvador, conhecendo tudo, mesmo assim ele se perdeu. Quase crente não chega aos céus. Creia em Cristo, dependa de Cristo, e que a tua vida possa produzir algo grande e que a obra do Senhor cresça com o teu trabalho, porque você é um crente. Amém?